Aviso: é apenas uma história, sem ligação com nenhuma religião. O mito de Lilith é encontrado em muitas culturas. Na mitologia da Babilônia, Lilith era um demônio com corpo de mulher que vivia no inferno. Entre outros documentos onde sua história pode ser encontrada, há uma referência na Cabala, em que ela é apresentada como a primeira mulher de Adão, personagem bíblico do mito de Adão e Eva. Em uma das passagens da história bíblica, o demônio feminino é acusado de assumir forma de serpente e influenciar Eva a provar o fruto proibido. Criado em meados do século VII, o alfabeto de Ben Sira apresenta Lilith como uma antecessora de Eva. Antes desta citação, não havia qualquer ligação entre sua figura e a parábola da criação e com Adão e Eva. Na Idade Contemporânea, a figura do demônio feminino tem sido muito discutida por teólogos e estudiosos da mitologia. A questão mais relevante desta discussão é se a história de Lilith é ou não apresentada na Bíblia. Na mitologia mesopotâmica, Lilith era associada à figura de um demônio noturno do sexo feminino. Nesta cultura, a criatura sombria simbolizava o vento e, por isso, tinha sua imagem relacionada a pestes, mal-estar e à morte. Para entrar em contato com seu universo, Lilith utilizava-se da água como portal. Já na mitologia hebraica, com citações no Midrash e Talmud, Lilith também é vista como um demônio. Entre os sumérios, em meados de 3000 a.C., Lilith era conhecida pelo nome de Lilitu. Naquele período, sua figura apareceu, em um primeiro momento, na representação de um grupo de demônios ou espíritos relacionados às tormentas e ventos. De acordo com alguns mitólogos, em 700 a.C., ocorreu a alteração do nome para Lilith. Assim como na Suméria, os povos da Babilônia associavam Lilith com espíritos ruins e entidades demoníacas. Simbolizando-a pela lua, os babilônicos acreditavam que o demônio feminino variava entre fases ruins e boas. Na época contemporânea, ocorre outra interpretação da imagem de Lilith, que deixa de ser apenas um demônio feminino maligno para se tornar, entre os românticos, um símbolo de sensualidade e sedução. Essa alteração ocorreu entre intelectuais de origem europeia, que homenagearam Lilith em obras como o quadro de John Collier, de 1892, no qual a criatura é retratada como uma mulher sensual envolta por uma serpente. Desta forma, Lilith deixa de ser associada ao mal, à proliferação de doenças, entre outras pestes. Lilith, comumente o anglicismo Lilith, em hebraico, em antigo árabe, foi uma deusa ou demônio feminino adorada na Mesopotâmia e na Babilônia, associada com ventos e tempestades, que se imaginavam ser portadores de enfermidades e morte. É também uma figura da mitologia judaica, mencionada originalmente no Talmud hebraico do exílio da Babilônia século 5 ao 3 a.C. Na Idade Média, Lilith é apresentada como a primeira mulher de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma forma que este. Também aparece como um demônio em crenças tradicionais islâmicas. Lilith como a serpente em pintura de Rafael, em 1558. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, Gênesis 1, 27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Porém, no segundo capítulo, Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. E é apenas no versículo 22 do segundo capítulo que Eva é criada, e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. Correntes de pensamento creem impossível que a mulher criada no primeiro capítulo seja Lilith e, levando em consideração o versículo 23, disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:23.
podemos verificar na expressão de Adão. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A afirmativa de existência de outra criatura, que não era qualificada como mulher e que não se podia se submeter a ele pois era independente, estava no mesmo nível de criação, à mesma altura de Adão. Em algumas traduções o texto esta, sim, aparece como agora sim, esta, o que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação na narrativa.